Oi, eu sou o Willow, esse aqui é o canal Ei Willow e hoje a gente vai personalizar uma jaqueta jeans. E basicamente o que a gente precisa para fazer isso de uma forma legal é ter uma jaqueta, tinta para tecido, pincéis e soltar a criatividade, certo? Não precisa de nada muito complicado e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso aí na sua casa durante agora a quarentena e já deixar aquela jaqueta bem bonitona para quando puder sair, já sair no estilo, certo? Então já deixa aquele like, é muito importante para esse vídeo ter alcance e vamos lá personalizar a nossa jaqueta. Começando aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é fazer uma demarcaçãozinha aqui com fita crepe, né? Porque eu vou pintar uma área delimitada para fundo, então a fita crepe vai me ajudar a fazer as linhas bem retinhas, as linhas de fora, né? Sem prejudicar aqui o desenho da minha jaqueta. Feito isso, a gente vai começar a pintar. Eu vou usar um giz pastel para fazer a marcação principal aqui do meu desenho, que é a área de reserva, onde eu não vou jogar preto. Isso é bem importante. Mas você pode usar uma caneta Bic, usar o que você tiver em casa, que pegar no tecido não tem problema, porque a gente vai cobrir com tinta, certo? E aí eu vou fazer meu fundinho preto aqui, caprichando bem, né, para não aparecer o tecido no fundo. Uma coisa que eu não sabia, mas que eu aprendi depois de ter feito esse desenho, agora que eu tô narrando eu já sei, e vocês podem fazer aí, diluir essa tinta com um pouquinho de água. A tinta para tecido ela é bem espessa, né? Então a gente pode diluir ela com um pouquinho d'água, não tem problema, ela fica um pouco mais fluida e espalha bem melhor, né? Então além de você economizar um pouquinho de tinta, você economiza um pouco de tempo também, porque a tinta fluida ela espalha melhor. Ela só de repente demora um pouquíssima coisa a mais para secar, mas essa não é uma tinta que dá problema para secar não. Então é bem tranquilo, né? Já que ela é uma tinta acrílica. E aqui fazendo o fundinho bem bonitinho. A parte do meio vai ser um rosto que eu vou fazer. Eu me baseei para fazer esse rosto. Não sei se vocês já viram aquelas máscaras africanas, né? Que alguns povos africanos sempre utilizavam, né? Eu gosto muito da estética dessas máscaras que eles usavam para guerras, para ritos. Depende do povo, né? Mas eu acho muito linda a estética dessas máscaras e eu costumo usar bastante nos meus desenhos. Então nessa jaqueta eu quis trazer ela, né? Que é bem bacana. Então eu vou dar um fundo aqui de vermelho também, com bastante capricho, né? Bastante cuidado para não manchar também, mas sempre com aquele capricho, passando bem a tinta, vendo se não ficou tecido exposto no fundo, que é bem importante. E essa é uma tinta bem legal de trabalhar, para quem já trabalhou com tinta acrílica principalmente, vai se adaptar super, né? E a dica que eu dou é realmente essa, você fazer todas as partes que são bem chapadas e que tem uma área maior assim de cor, você fazer ela inteiriça e depois vem trazendo os detalhes que são necessários, né? Vocês vão perceber que depois na bordinha eu peguei bem no limite e fui passando o pincel mais sequinho mesmo, para dar uma certa misturada com o preto e o vermelho, para não ficar aquele contorno duro nas bordas, né? Isso funcionou bem legal. E aí eu misturei o vermelho com um pouquinho de preto e deixei ele um pouco mais escuro, porque como que eu vou fazer a marcação do rosto? Eu vou fazer ela com as sombrinhas já, né? Como o rascunho não apareceria se eu fizesse ele por baixo, eu venho mais ou menos com as sombras, marcando onde vai estar cada coisa no meu rosto. E aí vocês vão ver que aqui já dá pra gente enxergar um pouquinho onde estão todos os elementos do meu rosto, e ainda assim já consegui criar uma projeção, né? Uma projeção bem de leve aí nesse rosto, e já começa o desenho a se destacar um pouquinho da tela. Aí aqui eu venho com a nossa tinta preta, né? O pincel um pouquinho menor, e eu venho trazendo alguns detalhes, já definindo alguns contornos do meu rosto, né? Ali o nariz, a linha da sobrancelha, a parte de cima dos lábios que é bem sombreada, eu já trouxe um preto mais sólido também. Vou marcando aqui a maçã do rosto e a parte da testa também, ali o cantinho dos olhos, os olhos, tudo bem na calminha, bem tranquilo, ali o cantinho da testa. E eu vou puxar de fora também para ficar mais natural possível, né? E aí depois disso, eu vou trazer com o amarelo algumas luzes já no nosso rosto, que vocês vão ver que já vai dar outra cara também, né? E é muito legal esse processo, que ele é bem diferente da aquarela, onde a gente reserva o fundo. Aqui a gente joga as cores principais e depois vem abrindo a luz, que vai dando mais projeção pro nosso desenho,
conforme a gente vai fazendo, né? Ali nos lábios eu peguei os pontos mais, depois eu peguei o amarelo com um pincel mais sequinho e vim espalhando um pouquinho mais essa luz, né? Pra não ficar tão duro assim. E funciona super também. O vermelho com o amarelo, ele já incorpora super essa luz no nosso desenho. E vocês podem perceber que cada vez que a gente vai jogando algum tipo de detalhe, com uma sombrinha ali em cima do olho, a gente vai ganhando muita projeção no nosso desenho, muito formato, né? Parece que o desenho dá pra qualquer momento você pegar ele e tirar dali, porque parece que ele tá saltando, né? E aí eu vou começar a trazer alguns detalhes para esse desenho, que são os detalhes que remetem a essas máscaras africanas, né? Que eu gosto muito. Aí eu fiz uma pesquisa dos principais desenhos dessas máscaras, e tem alguns desenhos meus que já tem esse padrão de desenho, que eu achei incrível. Putz. Então, na hora que eu pensei em fazer o desenho dessa jaqueta, eu já pensei em fazer esse tipo de desenho, que eu achei que foi incrível, só que esse eu fiz bem diferentão do que eu costumo fazer, né? E putz, eu fui fazendo e fui amando pra caramba. É um desenho muito bom de se fazer. Botei uma sombrinha ali na parte de cima do olho. Aí já vim aqui puxando os desenhos bem bonitinhos. E vocês podem ver que cada coisa que a gente faz, se preocupando sempre com o formato, isso ajuda muito ao nosso desenho ficar cada vez mais legal. Você vê que o desenho é uma construção, né? A gente vai... No começo parece que não vai sair nada, mas a gente vai jogando camada, camada. Aqui eu tirei as fitas e vocês podem ver que os cantos ficaram bem bonitinhos e bem certinhos, né? E aí eu vou aqui pro fundo fazer o nosso desenho que vai complementar, que vai ser os desenhos de fundo, que eu trouxe algumas folhas, uma parte bem... para remeter à natureza mesmo, né? Então eu trouxe ali algumas folhas já puxando da parte de fora para dentro da borda, né? Aqui eu vou fazer aqueles famosos raminhos cruzados, né? Bem tranquilo. E principalmente para esses detalhes que a gente faz aqui com branco, né? Depois que a tinta de baixo já tá seca, facilitaria muito o meu trabalho se eu já soubesse antes dessa dica de dar uma diluidinha na água, porque ela fica mais fluida e às vezes a gente consegue arrastar o traço por mais tempo, né? Fazer um traço maior, o que deixa o traço mais dinâmico, mais lisinho e mais bonitinho, né? Mas paciência, na próxima eu já sei disso, né? E ainda assim eu amei o resultado, tipo, e amei fazer, foi incrível. Aqui eu vou trazer umas folhas um pouquinho diferentes, né? Com um padrão de nervura nas folhas também diferente. E o desenho, tanto eu fazer o desenho quando eu assisti no vídeo agora pra poder narrar, tá sendo uma experiência bem boa, assim, tipo, bem legal. E eu vou amar usar essa jaqueta. E, meu, é super possível você que tá aí vendo o vídeo, tem uma jaqueta ali que você gosta pra caramba, mas quer dar uma mudada nela, você fazer. Às vezes, se você achar que não dá pra fazer um desenho assim, quiser fazer mais simples também, rola super. A questão é só fazer com calma, com cuidado e jogando detalhe aos poucos, porque desenho ele é totalmente construção, né? É que eu vim nas bordinhas com um tonzinho de amarelo pra dar um destaquezinho, né? Bem bonitinho. E eu vou trazer algumas luzes brancas também ali nos lábios pra dar textura também. E aos poucos a gente vai completando o desenho, uma coisa bem de paciência mesmo, né? Aqui eu vou fazer um no fundo, né? Bem bonitinho, puxando alguns traços, que eu também costumo fazer nos meus desenhos. É uma coisa que meio que vem naturalmente, assim. E o mais engraçado é que eu sabia que eu ia fazer uma máscara quando eu comecei a fazer o desenho, mas eu não tinha exatamente planejado como que ela seria, a cor, tudo. Foi um processo bem natural de olhar ali pro espaço onde eu ia desenhar e começar a fazer. E aqui fazendo os últimos detalhezinhos. E ficou muito bacana, não vejo a hora de poder usar essa jaqueta. Trazendo alguns brancos aqui fora também, para dar mais alguns detalhes. E a ideia de fazer esses desenhos assim, tipo, o que torna as coisas fáceis é realmente a gente aguçar a nossa visão pra ver onde falta algum detalhe, alguma coisa. Às vezes, não tá com uma vista meio viciada, dá uma pausa, vai fazer outra coisa e depois volta e continua jogando detalhe, que eu tenho certeza que dá tudo certo. E agora aqui mostrando pra vocês com detalhe como ficou o nosso desenho da jaqueta. Assim, esse foi o primeiro desenho que eu fiz numa jaqueta, né? Eu não sou muito
expert em pintura em tecido, mas eu amei o resultado. Vou botar aqui mais alguns takes para vocês perceberem mais de pertinho como ficou. Ali no corpo também, ficou bem bacana. Eu praticamente gostei muito desse desenho. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e dar aquela curtida maneira. E até a próxima!